Sejam bem-vindos ao Ourinhos Cast, o podcast do Poder Legislativo. Eu sou o Edu Bala e trago aqui a você informação, transparência e notícias sobre assuntos que impactam o dia a dia da nossa cidade. E hoje nós estamos recebendo aqui o consumidor de relacionamento da CPFL, Luiz Henrique Koch. E é um grande prazer tê-lo aqui, viu, Luiz Henrique? Seja bem-vindo. Agradeço primeiramente aí a você aí, a oportunidade aí que você nos dá, tá? Para a gente trazer aqui informações aqui para a população de Ourinhos e também para a população da região, né? Trazer aqui informações aqui importantes, um projeto importante também aqui que a CPFL Santa Cruz está trazendo aqui para o município de Ourinhos e região. Pois é por isso que a gente te trouxe aqui. Há alguns dias atrás, a CPFL lançou na nossa cidade o medidor inteligente. Então, é sobre isso que a gente vai, entre outros assuntos, né, que eu vou abordar com você, mas o medidor inteligente vai ser uma ferramenta muito útil, tanto para vocês enquanto companhia, quanto também para o consumidor. Mas explica para a gente, Luiz, o que é um medidor inteligente e por que ele está sendo instalado nas residências e por que vocês escolheram Ourinhos como primeira cidade? Esse projeto, Edu, é um projeto inovador dentro do grupo CPFL, tá? Eu estou dizendo aí mais de 650 municípios, tá? Então, houve um estudo, houve todo um planejamento. Esse projeto ele não teve início esse ano aqui, de 25. Ele já vem há um bom tempo atrás sendo estudado, tem toda uma equipe, tem todo um planejamento por trás de todo esse processo, tá? É a tecnologia, tá? A gente entende que, assim como o LED veio para revolucionar as questões de iluminação, a gente entende que o medidor inteligente é uma coisa que veio para ficar também. Tá? É tecnologia, assim, são muitos processos envolvidos num simples medidor. Como, por exemplo, você vai ter a condição de você ter essa leitura remota. Você vai ter a opção, por exemplo, de chegar antes. O que eu quero dizer com isso? Como esse medidor é telemedido, a gente quer chegar antes do cliente ligar na companhia informando uma falta de energia. A gente vai conseguir detectar antes do próprio cliente saber que faltou energia na casa dele. Digamos que ele está trabalhando e vai chegar na casa dele às 18, por exemplo, aí que ele vai se deparar com a falta de energia. Nesse período, a gente vai já conseguir detectar essa falta de energia e chegar antes. Então, assim, tem mais coisas. Uma coisa preventiva, né? A gente quer trabalhar preventivamente para trazer maior comodidade aos nossos clientes. Só por curiosidade, Luiz, esse medidor é o digital que já está sendo substituído? Isso, exatamente. Ele é um medidor pequeno se comparado com o analógico, o anterior, tá? Mas ele é carregado aí de tecnologia. Ele faz aí todas as medições, tá? À distância. Ele é um medidor conectado à rede. Essa rede é exclusiva da CPFL, tá? Não é um provedor de internet, é uma rede própria da companhia que foi criada, foi pensada para trazer essa leitura instantânea, esse consumo remoto, dar essas opções para o cliente, por exemplo, dele poder saber exatamente o quanto que ele está consumindo de energia antes do final do mês, porque hoje a leitura é feita no período lá de 30 dias, que pode variar de 28 até 33 dias, tá? Mas geralmente fica em torno de 30 dias. Então, assim, você vai saber o seu consumo lá no final do mês quando faturar. Com esse medidor inteligente, você vai ter a possibilidade já de saber o quanto que você consumiu no dia anterior. Então, isso traz... Por um aplicativo. Por um aplicativo da CPFL que já existe. Nós já temos hoje o aplicativo, né? Que é o CPFL Energia. E será acrescentado lá mais um ícone, onde você terá lá essa opção de você verificar o quanto que você consumiu no dia anterior. Olha que bacana, né, para os consumidores. Que era uma pergunta que eu já ia te fazer, né? Que benefícios diretos o consumidor teria. Mas como você já pontuou, é a leitura antecipada. Agora, isso vai tirar o leitor da rua? Na verdade, o leitor ele também faz parte do nosso projeto, tá? A gente não está dizendo aqui que vai ter desemprego, até pelo contrário. A gente quer
ter aí esses parceiros, capacitá-los aí, quem sabe aí no futuro ele se torna até um colaborador primário da empresa, tá? Tá. Então, assim, hoje, assim, hoje, por exemplo, a leitura, você tem o colaborador, né, que é uma empresa terceira que passa hoje fazendo a leitura. Isso vai para um faturamento. E depois ele tem a entrega da conta para fazer. Com essa leitura, nesse primeiro momento, tá? A gente começou agora no dia 17 de junho, tá? Substituições aqui em Ourinhos. A ideia é que se estenda até mais ou menos setembro, meados de setembro, começo de outubro. Tá? Então, assim, nesse primeiro momento, as leituras continuam sendo realizadas pela empresa terceira, tá? Pelos leituristas normais. Isso. Isso vai ter algum custo para o consumidor? Custo zero para o consumidor, não tem custo nenhum. É bom até a gente reforçar isso, né? É custo zero para o cliente. É um projeto da distribuidora, tá? Que a gente aprovou esse projeto junto a ANEEL, junto aos investidores lá da companhia. Tá? É custo total da distribuidora. Agora, no caso da substituição, é só uma informação técnica. Os funcionários da CPFL eles vão substituir. Provavelmente, eu imagino que vocês tenham que cortar a energia da residência ou da empresa momentaneamente. E se o consumidor ou o empresário não estiver no estabelecimento e, de repente, ele tiver um equipamento que não pode ser desligado ali? A gente já procedeu com os comunicados, tá? Então, a gente tem já, junto com a fatura do mês anterior, junto com a fatura já foi um comunicado informando, prévio aí de um calendário dessas substituições, tá? Então, como que funciona no dia lá? A empresa terceira, tá? Ela vai chegar, vai fazer uma abordagem, ela vai combinar com o cliente, tá? Então, assim, é um desligamento momentâneo. Você não vai ficar lá 40 minutos, 1 hora sem energia. No máximo aí 20 minutos, tá? Mas isso previamente combinado com o cliente. Bom, como você também pontuou aqui, esses medidores vão ajudar a identificar desperdício de energia, picos de consumos, fraudes, né? Pode ser do morador ou pode ser de um terceiro. Deixa eu te fazer uma pergunta com uma curiosidade minha até. Já vi algumas ocorrências de medidores que foram furtados. Isso acontece mesmo? Infelizmente acontece, viu, Edu? Acontece sim, o pessoal acaba levando lá toda a fiação, acaba levando inclusive o medidor. O medidor ele não tem valor comercial nenhum, tá? Ele praticamente é plástico, tá? Então, assim, infelizmente a gente acaba se deparando com essas situações, né? A fraude, vamos falar da fraude. A fraude é ruim para todo mundo. Ela é ruim para nós, por exemplo, que pagamos a conta em dia. Tá? Por quê? Porque a distribuidora, no final de todo o ciclo tarifário, ela faz essa apuração, ela informa a ANEEL as irregularidades, as fraudes que acabaram acontecendo. E isso vem depois na própria tarifa que nós pagamos, né? Então, assim, a distribuidora tem as perdas? Tem. Mas ela acaba sendo recompensada na tarifa, tá? Certo. Então, como você disse, a fraude não é boa para ninguém, né? Até porque isso está sujeito a uma sanção de lei. Isso é crime, né? É crime, né? É crime, é previsto em até inclusive detenção, assim como já aconteceu, inclusive aqui no município de Ourinhos, tá? E em outros municípios aqui da região também. A CPFL tem um trabalho, tem uma área que cuida especificamente, uma área de inteligência, que se trabalha, faz as análises, os consumos, tá? E aí, a partir desse momento, são disparados algumas inspeções. São inspeções de rotina, tá? Mas, assim, existem também situações onde a gente envolve a própria segurança pública que nos acompanha em casos específicos. Luiz, você disse que os medidores são seguros, não tem risco à saúde, nem a outros aparelhos na casa. A privacidade, os medidores coletam algum dado, tanto o aplicativo quanto o medidor,
eles coletam algum dado pessoal além do consumo de energia? Não, Edu, é apenas o consumo de energia mesmo, né? Tanto é que a medição ela fica externa à residência, tá? Existem algumas situações que é interno, tá? Mas são casos pontuais. Hoje o padrão é que essa medição fique externa à residência, tá? Inclusive, a substituição dos medidores convencional por medidor inteligente, ela, ela não vai existir essa leitura todo mês. É uma forma de você trazer mais segurança para o próprio cliente, porque não é todo mês que vai estar sendo acessado lá a sua casa, tá? Então, você fazendo remotamente, traz essa questão de segurança. Há possibilidade de erros na fatura de energia devido aos novos medidores? Olha, assim, falar para você que não vai acontecer, acho que não é nessa linha. Erros podem acontecer, né? Mas a gente tem toda uma equipe que está acompanhando e caso o cliente perceba que há alguma divergência, pode entrar em contato com os nossos canais de atendimento e registrar a ocorrência. Sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Vamos lá. E para fechar esse assunto, Luiz, para fechar esse assunto aqui, é muito comum das pessoas baterem nas portas dos consumidores, seja representando uma entidade, seja representando uma empresa. Como o consumidor pode verificar se a equipe que foi até a residência realmente é da CPFL? Aí para qualquer tipo de serviço, né? Essa é uma preocupação nossa, viu, Edu? A gente trabalha assim bastante essa questão da segurança, tá? Todas as equipes da CPFL são devidamente identificadas, tá? Então, assim, com crachá, com uniforme, o carro devidamente adesivado, mostrando que aquilo realmente é um equipamento da concessionária, né? Da CPFL Santa Cruz. Caso haja algum receio, você esteja com dúvida, a gente solicita o quê? Que entre em contato com o nosso 0800, solicite maiores informações, por quê? Porque a gente está em conjunto com o atendimento, tá? Então, onde as equipes estão substituindo os medidores, tem um informativo, tem uma rota e o nosso call center, o nosso 0800, está devidamente habilitado e ciente que as equipes estão naquele determinado trecho, tá? Então, assim, caso haja dúvida, pode bloquear o acesso, tá? E entre em contato conosco que a gente vai prestar as informações. Vou deixar aqui só para os nossos telespectadores o aplicativo na loja atual lá é CPFL Energia. O pessoal já pode ir antecipando. Mas vamos falar de um outro assunto legal aqui, Luiz. É a tarifa social. A gente sabe que recentemente o governo federal anunciou a tarifa social, salvo engano, quem consome até 80 kW terá a sua conta zerada e quem tem até 120 de consumo vai ter um desconto. Então, quem tem direito a essa tarifa social e como é que o consumidor sabe que ele tem direito e para ele realmente ter direito efetivamente, como que ele deve proceder? Esse assunto, Edu, acho que é bastante importante, bastante pertinente à divulgação, né? Embora a gente tenha feito bastante divulgações a respeito do assunto, mas acaba aí não chegando 100% aí nos clientes, né? Quem tem direito, como você disse aí, são as famílias que estão devidamente cadastradas nos programas do governo social, do programa social do governo. Seria primeiro o CAD único, aí Bolsa Família. CAD único, Bolsa Família, BPC, tá? Então, a gente solicita o quê? Se a família tem esse cadastro e não está com a conta de energia cadastrada como baixa renda, a gente pede que essa pessoa procure o CRAS da sua cidade aí, que no caso aqui de Ourinhos, né, do seu bairro, e faça lá o cadastro, tá? Lá eles vão preencher um requerimento, tem todo um cadastro lá que o pessoal do CRAS dá o suporte, e automaticamente isso vai para o governo, né? O governo aí disponibiliza para a distribuidora e com esse cadastro regularizado, aí a pessoa acaba tendo o direito ao benefício, tá? Ou ao desconto.
Então, a pessoa, o consumidor, ele não precisa ir numa unidade da CPFL ou ligar no 0800 ou contato por aplicativo. É, é o sistema do governo que vai comunicar a companhia de energia. Exatamente, é exatamente isso. Agora, um outro, já nessa mesma toada, Luiz, por exemplo, uma família que tem um autista, que tem um cadeirante, há uma previsão legal de que eles tenham um desconto na conta de energia. Nem sempre essas pessoas vão consumir até 80 ou até 120. Às vezes, elas consomem até muito mais em detrimento do PCD que ele tem na sua residência, que é uma família típica. Essas pessoas, já com um cadastro feito no CadÚnico, elas também seguiriam o mesmo sistema do governo notificar a companhia ou não? Nesse caso, a família que tem que procurar a CPFL. Nesse caso, a gente pede o seguinte, que eu acho que é importante a pessoa estar olhando a conta de energia. Pega a conta lá, embora não seja comum, vamos dizer assim, a gente como cliente, né? A gente vai lá e olha exatamente o valor, né? A gente vai ver e a data de vencimento. E a data de vencimento, exatamente. Então, assim, por via das dúvidas, a gente orienta o seguinte, pegue lá a sua conta de energia, 3 minutinhos lá, você já dá uma olhada do começo ao fim dela lá. Na frente do nome, onde está seu nome, seu endereço, tem a classificação. Se você estiver lá como baixa renda, ok, você já está recebendo benefício. Caso você não esteja lá como comercial, por exemplo, está errado a classificação. Sua conta tem que ser residência, a não ser que você seja realmente um comércio ou uma indústria, né? Mas no caso, normalmente nesse caso de famílias atípicas são residências, famílias de baixa renda, normalmente a ligação é monofásica, né? Só para o pessoal entender, tem a monofásica, que é só 110, e a bifásica 110, 220, né? Isso, e o trifásico também, que é o 110, 220, né? Então, assim, se você perceber que a sua conta não está lá com a informação de baixa renda, procure lá o CRAS, faça o cadastro, a regularização, e aí a gente vai estar recebendo essa informação e muito provavelmente já no mês seguinte você receberá o benefício aí do baixa renda. Então o consumidor não precisa ir até a CPFL. Não precisa. E ainda falando da tarifa social, Luiz, caso a pessoa, né, ela já teve lá comprovado que ela não gasta até 80 kW ou 120 para ter o desconto. Mas vamos supor que num determinado mês ela excedeu, né? Existe risco de sobrecarga ou corte caso o consumo ultrapasse o limite que foi estipulado? Não existe essa opção. O que vai acontecer, né, Edu, é que você vai pagar o excedente numa tarifa um pouquinho superior, tá? Mas não tem risco de corte nenhum. Luiz, eu tenho uma pergunta aqui para você. É com relação a cortes de energia. Primeiramente, qual é o período sem o pagamento que vocês fazem um aviso que vai ter um corte? Existe um mito aí, viu, Edu? Acho que é importantíssima a sua pergunta. Até agradeço essa oportunidade de estar respondendo essa pergunta. As pessoas têm em mente que o corte só pode ser realizado quando você tiver 3 faturas pendentes de pagamento. Isso não existe, tá? Isso é um mito aí, a gente não sabe de onde veio isso. O que acontece? A própria resolução, ela permite a suspensão do fornecimento após 15 dias da conta vencida. Se venceu dia 10, eu não paguei até dia 30, já pode ser cortada. Ela está sujeita ao corte, não quer dizer que isso vai acontecer, ela está sujeita ao corte. O que acontece é assim, você tem uma conta lá, por exemplo, de R$100. Para você deslocar a equipe para suspender essa fatura de R$100, ela acaba ficando até mais caro. Porque você tem lá um equipamento, você tem lá 2 profissionais, enfim, você tem todo um custo ali, logística, um né? deslocamento ali, tá? Então, assim, essa conta de R$100, embora ela esteja sujeita ao corte, mas ela acaba não acontecendo. E pelo próprio histórico de pagamento dos clientes, você vê lá que ele não paga rigorosamente em dia. Ele paga lá com 30 dias, 28 dias, 25 dias. Mas paga. Mas paga, ele acaba pagando, né? Então, assim, não existe essa
esse mito, falar é com 3 fatores que vai lá e corta. Não, isso daí, infelizmente, não. A própria a resolução permite a partir de 15 dias após o vencimento. Agora, no caso de uma família, vamos falar dos atípicos de novo. Uma família atípica que tem um autista, um PCD, é mito ou é verdade que vocês não podem cortar, independente se é atípico ou não, tá? Quando tem uma criança ou um idoso dentro de uma residência? Olha, assim, a gente não suspende o fornecimento no caso onde a família comprova que realmente há a necessidade da energia elétrica por questões aí até de vida. Equipamento ligado, né? Equipamento vital à saúde, tá? Mas para isso, mesmo assim, a gente precisa que a família apresente para nós um laudo médico informando que para aquela unidade, onde existe aquela pessoa, aquela família, tem essencial a vida humana, né? Então a gente precisa, sim, dessa comprovação. Fora isso, infelizmente, está sujeito ao corte, tá? Mas o corte, vamos dizer assim, para a CPFL também, a gente não quer cortar. A gente não quer porque, embora tenha todas essas questões de desconforto, para nós não é interessante. Por quê? Porque você corta e depois tem que voltar para religar. Então o corte, ela acaba sendo a última alternativa. Porque antes de efetivamente o corte acontecer, é procedido ali com o protesto, a negativação. Na própria conta de energia vai a informação de que a conta do mês anterior está pendente de pagamento. Tem a taxa de religação. Essas questões de taxa de religação, tudo isso acaba ficando caro para o cliente no final. E para nós também, ao invés da gente proceder com o corte, a gente quer fazer o quê? A gente quer fazer uma melhoria na rede. A gente quer substituir lá onde tem aqueles cabos antigos por cabo novo, entendeu? A gente quer fazer o trabalho da rede, não suspender o fornecimento do cliente, tá? Agora vamos entrar num outro assunto que é bastante empolgante. É a energia fotovoltaica, né? Que é o consumidor gerando a sua própria energia. Como é que a CPFL está vendo o crescimento da energia solar nas residências, nos imóveis comerciais? Como eu disse um pouquinho antes, né? Eu comentei do LED, que o LED veio para ficar, agora veio o medidor inteligente. Só que antes do medidor inteligente tem a geração distribuída aí, né? Que veio para ficar e veio para trazer um alívio, né? Um alívio para o setor elétrico e alívio também na carga do próprio cliente, né? Assim, importante. Então, você não vê, a CPFL, a indústria de energia, ela não vê a fotovoltaica como uma ameaça. Não, Edu, até a gente vê como que ela veio para contribuir. Não sei se vocês, assim, a gente que é um pouquinho mais experiente aí, a gente passou lá atrás por aquelas questões de racionamento de energia. Foi. Depois a gente passou por situações lá de nível baixo de reservatórios, onde passamos lá por crises, lá por situações difíceis, né? E depois foi até instituída aquelas bandeiras, né? Exatamente, até por conta dos níveis de reservatórios, por conta da geração, você precisou, para suprir o país como um todo, você precisou acionar as termoelétricas, enfim, a geração de energia ficou mais cara, né? Do que a hídrica aí da água, né? E depois, quando veio a geração de energia, percebe-se que houve esse alívio. Para a distribuidora, por exemplo, isso é importante. A gente tem essas opções de remanejamento de carga, tá? O cliente, ele sempre vai consumir energia, porque embora você tenha lá o sistema fotovoltaico implantado na sua casa, à noite não gera. Então, à noite você consome energia da distribuidora. Tempo nublado, também chuvoso, você acaba não tendo lá o 100% da geração. Então, mas seria certo eu dizer para você assim, que o que eu gero durante o dia, eu estou gastando à noite? Depende muito do consumo. Por exemplo, resistência, eu digo aí, chuveiro, ele é o grande... Ar-condicionado, freezer. Isso, ele é o grande vilão, ele é o que tem o maior consumo, né? Então, mas uma curiosidade, tá, Luiz?
Eu consumo lá 5 kW dia, tá? E eu estou gerando 10. Então, seria certo dizer que eu estou com um saldinho de 5 positivo com você? É certo dizer. É. É certo. Só que o que, que acontece? O sol a gente não tem os 365 dias do ano. Você tem, por exemplo, o mês de junho. Por exemplo, ele é um mês mais nublado, junho, julho. É. Daí você pega alguma época do ano, por exemplo, o dia ele acaba sendo um pouquinho mais curto. Então, não é o ano todo que você vai gerar o 100% da sua capacidade, né? Mas vai contribuir bastante na diminuição da tarifa que o consumidor paga. Também, porque nós, como CPFL Santa Cruz, a gente também compra energia, né? A gente compra energia nos leilões da ANEEL. Então, assim, é feita essa medição. Como você tem a implantação da GD, que é a geração distribuída, o consumo da distribuidora cai um pouquinho? Cai um pouquinho. Então, você faz os ajustes de contrato quando você for participar do leilão. Muito bem. Então, você vê a energia fotovoltaica mais como uma parceria para um modelo tradicional de fornecimento do que como uma ameaça. E as regras para quem produz e injeta energia solar na rede elétrica? E, ao que me parece, existem regras instituídas como homologação pela CPFL. Não é simplesmente você comprar o equipamento. Você tem que saber se a empresa ela tem esse contato com a CPFL, engenheiros, etc., profissionais para fazer a ligação entre o consumidor e a CPFL. Tem toda uma regra. Estou dizendo isso até para alertar o consumidor que ele deve pesquisar a empresa onde ele vai comprar o equipamento e ter essas informações da empresa, porque senão ele compra e não consegue, pode até instalar, mas não consegue gerar, né? Tem toda uma regra, tem todo um procedimento, tá? A CPFL Santa Cruz, ela segue determinações da própria ANEEL. Então, são resoluções homologatórias, enfim, tem todo um procedimento, tá? O sistema fotovoltaico, você precisa de uma aprovação da distribuidora, tá? Tem todo um prazo. A gente indica que você faça, assim, você sente com o seu profissional e faça realmente ali um acordo ali entre ambas as partes que você esteja ciente em relação aos prazos, tá? Porque o projeto chega para nós, a gente tem todo um prazo para fazer a avaliação. Então, são questões assim de avaliação técnica, avaliação comercial. Após essa aprovação técnica e comercial, o sistema ele é implantado e após o sistema implantado, você volta na CPFL e solicita uma vistoria. É a partir dessa vistoria que aí a gente vai dar o ok para que seja aí substituído o medidor. Estou dizendo no convencional, tá? E nesse medidor tem lá as opções de você fazer a leitura, o consumo e o quanto que você está gerando. Até voltando no medidor inteligente, esses novos medidores já estão habilitados com essa opção de geração através do sistema fotovoltaico. Muito bom. Então a CPFL ela é amiga da energia fotovoltaica. E no caso assim de cooperativas, pequenos produtores de energia solar, como é que a CPFL enxerga isso? É uma modalidade que está chegando também. São as usinas. Isso, está crescendo. Tá? Então, assim, você vê que cada vez mais está chegando lá para nós esses projetos de associações, de grupos ali, pessoas ali, clientes que se uniram, montaram um CNPJ e estão ali entrando com essa compensação de energia através dessa modalidade nova aí que a gente considera como novo também. Tá certo. O Newscast da TV Câmara continua aqui com o Luiz Koch, consultor da CPFL. E eu tive o prazer de conhecer o Luiz, inclusive numa reunião que a CPFL estava trazendo para a cidade de Ourinhos. Não eram centenas, mas eram milhares de mudas de árvores, porque existe a preocupação ambiental, né? E vocês continuam com esses projetos. A CPFL está desenvolvendo campanhas de conscientização sobre o uso eficiente da energia elétrica hoje?
E quais são esses dispositivos, né? Essas campanhas? Acho que é importante, viu, Edu, a gente reforçar aqui para a população, para todos os ouvintes aí. A CPFL não é contra a árvore, tá? A gente é totalmente a favor do meio ambiente. O que acontece é o seguinte: uma árvore hoje de espécie inadequada embaixo da rede, ela pode desligar um hospital, pode desligar um posto de saúde, pode desligar, até digo para você, uma cidade, tá? Então, assim, a gente é totalmente a favor da árvore, porém, a gente é a favor da espécie adequada plantada debaixo da rede. O que eu quero dizer com isso? A gente quer dizer que algumas espécies, na idade adulta, ela não vai atingir a rede elétrica. A poda, a responsabilidade da árvore, ou ela é do município, ou ela é do morador que plantou a árvore. O proprietário da residência. Proprietário. O que acontece em muitos casos? Essa poda acaba não sendo realizada ou pelo morador ou pela prefeitura e a árvore, o processo natural dela, ela ia crescer. Então, ela tocando a rede elétrica ali, ela vai causar um curto-circuito e vai acabar desligando os transformadores. E quando você desliga um transformador, você não está desligando apenas uma residência, não é uma família que vai ficar sem energia. Você tem ali 50 unidades consumidoras, todo um quarteirão, dois quarteirões ali. Então, é isso que acaba acontecendo. Além dessas questões de desligamento da rede, uma preocupação da CPFL é a questão de segurança. Uma árvore tocando a rede, a árvore pode ficar energizada. E ela energizada, ela pode trazer um risco aí para a gente tocar essa árvore, uma criança tocar a árvore. Além do mais, existe o risco, por exemplo, de criança. Assim, você subir numa árvore e tocar a rede elétrica. Isso pode acabar sendo fatal. Então, essas são as nossas maiores preocupações. A segurança com a população, a segurança com a rede elétrica. Tá? Então, por isso que há necessidade, sim, das podas. A gente acaba fazendo a poda, popular poda em V. Por quê? Porque a gente faz apenas o livramento da rede. A gente, infelizmente, a gente não tem ali, a gente não é capacitado ali para fazer jardinagem, né? Uhum. Então, a gente tem todo um trabalho que a gente faz de livramento de rede. Certo. E existem programas como essa divulgação que vocês fazem constantemente, existem programas de educação ambiental em escolas, comunidades, como cada cidadão pode contribuir para reduzir, porque hoje eu vejo Ourinhos há 30 anos atrás e Ourinhos hoje de cima, a gente vê uma quantidade de árvores infinitamente menor do que nós tínhamos. Né? E isso é risco para o meio ambiente, é risco até para a nossa saúde, né? Porque quando a gente não tem a natureza ao redor, os rios, etc., a gente está atacando a nós mesmos, né, Luiz? A gente tem esse programa chamado Arborização Mais Segura. Tá? É um projeto que a gente tem junto, em parceria com a prefeitura aqui de Ourinhos. E através desse projeto houve lá atrás as doações de mudas, na qual você comentou que a gente participou lá atrás de um evento. E nós temos também, Edu, até voltando para as questões da segurança, nós temos esse trabalho que é realizado pelos próprios colaboradores da empresa, onde a gente, em parceria aí com as escolas, com as indústrias, com as associações de bairro, a gente faz aí essa divulgação, essa conscientização, melhor dizendo, para que a pessoa tome cuidado com a rede elétrica, a fim de evitar aí qualquer tipo de choque, qualquer tipo de situação que possa desabonar aí de uma forma geral. Bom, nós estamos no mês de julho já, né? E o que a gente tem visto até nacionalmente são os balões. Aqui na nossa região não é diferente, não. Essa semana um drone de alguns amigos acabaram vendo um balão e não era pequeno. Isso também oferece um risco muito grande para a rede elétrica, né, Luiz? Tem, sim, essas questões de balões. É um risco, assim, de uma forma geral, para causar um desabastecimento desse fornecimento de energia elétrica. Além dos balões, a gente está aí entrando aí em férias escolares, né? Então tem as questões de pipa.
A gente novamente... Serol, a gente reforça esse comunicado à população de que incentivem sim a criança a soltar pipa. Acho que é uma brincadeira saudável, mas longe da rede elétrica. Procure soltar pipa em campo, numa área que é livre da rede elétrica, livre de qualquer tipo de situação que possa trazer o risco, porque o cerol, em contato com a rede elétrica, pode energizar, assim como nós já tivemos acidentes, que infelizmente foi acidente fatal através da linha de cerol. Olha, Ourinhos Cast, esse papo nosso está muito gostoso, tá legal mesmo, viu, Luiz? Eu quero te agradecer, deixar aqui o espaço aberto para a sua mensagem final, os canais de diálogo com a CPFL entre consumidores comuns e os consumidores de alta tensão, enfim, empresas, empresários, né? Obrigado, Edu, mais uma vez a oportunidade, tá? A gente combinou aí e vocês disponibilizaram para nós esse espaço. Novamente, agradecer, acho que é até um serviço de utilidade pública, a gente está trazendo aqui para a população. Novamente, a preocupação nossa, o risco com o choque elétrico, a gente alerta a população de que se você se deparar com um cabo partido no chão, não se aproxime, sinalize aquela área, entre em contato com a CPFL, que a gente tem profissionais capacitados e habilitados aí para poder proceder com essa correção. De novo, voltando lá nos medidores inteligentes, Ourinhos é uma cidade importante para nós. Até o grupo CPFL decidiu que o início desse projeto se daria aqui em Ourinhos. Por quê? Porque Ourinhos, né? Cidade importante, a cidade aqui que tem um comércio forte, tem as faculdades, tem as grandes indústrias. Então, é uma cidade importante para a CPFL Santa Cruz. E, novamente, a gente está à disposição, o que vocês precisarem, conte com a gente está disposto aí a trazer as informações aí da melhor forma possível para todos. Nós que agradecemos. E aí, o aplicativo está aqui, ó, CPFL Energia, né? Para você entrar na sua CPFL Energia, na sua loja de aplicativos, baixa, para você já ter outras informações. Luiz, mais uma vez, obrigado. Nosso consultor da CPFL. Ourinhos Cast vai ficando por aqui. E eu quero deixar um convite para vocês. Curta, compartilha nas nossas redes sociais, assista na TV Câmara, sintonizando 31.3. Dê a sua sugestão de pauta também, quem você gostaria ou qual assunto você gostaria que fosse debatido, discutido aqui no Ourinhos Cast. E faz um favor para a gente, vai disseminando informação boa que possa chegar até a nossa população, seja de Ourinhos, seja de toda a região, para que nós possamos encher as redes sociais de informações verdadeiras e que possam contribuir para o crescimento, seja da cidade, seja da região, mas principalmente para o nosso crescimento como cidadão. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Gratidão por hoje, para nós sermos merecedores daquilo que nós almejamos amanhã. Fiquem com Deus.